Quantos idiomas existem no mundo e as línguas mais faladas? Você sabe quantos idiomas existem no mundo todo? De acordo com a Enciclopédia de Línguas, o número pode ser maior do que eles têm catalogado. Você já se perguntou quantos idiomas existem no mundo todo? De acordo com a Etolog 2020, a maior enciclopédia de línguas, existem cerca de 7.102 línguas no mundo. Sendo que, é no continente asiático onde se falam mais idiomas, com 2.294. Enquanto que na África existem 2.144, na Oceania existem aproximadamente 1.000 idiomas e na América são 061 idiomas. Já na Europa, são apenas 287 idiomas falados no continente. Ademais, o país recordista com mais idiomas no mundo é a Papua Nova Guiné, onde falam 820 idiomas distintos. Dessa forma, em segundo vem a Indonésia com 742 idiomas. Por outro lado, a Coreia do Norte é o único país onde se fala apenas um idioma. Enfim, esses números podem ter certa variação, simplesmente pelo fato de que ainda existem partes do mundo que não foram totalmente exploradas. Por exemplo, a Amazônia e as terras altas da Nova Guiné. Outro fator são línguas que vão sendo extintas ao longo dos séculos. Quantos idiomas existem no mundo? Línguas mortas. Um dos pioneiros na documentação das línguas de todo o mundo foram os missionários. Por exemplo, o Summer Institute of Linguistics, SIL. Ademais, eles tinham o interesse de traduzir a Bíblia cristã, que está disponível em 2.508 línguas, desde 2009. No entanto, desde 2014, cerca de 915 idiomas estão morrendo, sendo que, no segundo milênio antes de Cristo, o número era de apenas 7 idiomas. Segundo estudos, ao longo de cada milênio o número de línguas mortas aumenta. Só no século XX, foi um total de 110 línguas declaradas extintas. Atualmente, existem 12 línguas mortas, sendo que a mais recente a ser extinta foi o idioma Klalon, em fevereiro de 2014. Em suma, foi quando Azel Sampson, o último falante nativo, faleceu. Ademais, Klalon era a língua tradicional dos nativos de Klalon. Estes viviam no Estreito de Juan de Fuca, localizado na Península Olímpica no estado de Washington e na Baía de Béchir, na Colômbia Britânica. Enfim, grande parte das línguas do mundo está desaparecendo. Isso acontece porque muitas vezes o idioma não é aprendido pela geração mais nova. Dessa forma, quando os últimos falantes de um idioma específico morrem, a língua se perde para sempre. Segundo especialistas, cerca de 25% das línguas faladas no mundo têm menos de 1.000 falantes, causando preocupação para os linguistas, que estimam que quase metade das línguas do mundo poderão desaparecer no próximo século. Quantos idiomas existem no mundo? Línguas mais faladas. Inglês, 1.268 milhões de falantes. Com 379 milhões de falantes nativos e 753 milhões de falantes não nativos, o inglês é a língua mais falada no mundo. Atualmente, é a língua universal. Dessa forma, é o idioma padrão em transações internacionais, no turismo, na tecnologia, etc. Inclusive, é a língua oficial dos pilotos,
que precisam falar e se identificar em inglês. Enfim, uma pessoa que fala espanhol e inglês é capaz de entender 1 em cada 3 pessoas que se conectam à internet. 2. Chinês mandarim 1.120 milhões de falantes. Entre todos os idiomas que existem no mundo, o mandarim é a segunda língua mais falada, onde 918 milhões são falantes nativos e 199 milhões são falantes não nativos. Contudo, se for considerado o número de falantes nativos, o mandarim estaria no primeiro lugar. Entretanto, vale lembrar que o mandarim não é realmente uma língua, mas um conjunto de dialetos da língua chinesa. Enfim, o que unifica esses dialetos é o fato de que todos os falantes podem se entender. Ademais, o mandarim é chamado de língua tonal. Ou seja, o significado de uma palavra muda de acordo com como é pronunciada. 3. Hindi 637 milhões de falantes. O universo traduções juntamente com o inglês. O hindi é uma das 22 línguas oficiais da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. Dessa forma, existem 341 milhões de falantes nativos e 274 milhões de falantes não nativos. Entretanto, a Índia possui uma grande diversidade linguística, que conta com mais de 1.600 línguas. Enfim, muitas palavras em inglês têm origem no idioma hindi. Por exemplo, as palavras guru, jungle, karma, yoga, bungalow. 4. Quantos idiomas existem no mundo? Espanhol, 538 milhões de falantes. Com 460 milhões de falantes nativos e 74 milhões de falantes não nativos, o espanhol é a 4ª língua mais falada no mundo. Todavia, levando em consideração o número de falantes nativos, é a 2ª mais falada no mundo. Da mesma forma, é o 3º idioma mais utilizado na internet e o 2º mais estudado no mundo. Enfim, graças à expansão colonial, a língua foi levada não só para a América, mas para a África e a Ásia também. Além disso, devido à imigração, os Estados Unidos é o 2º país com o maior número de falantes de espanhol do mundo todo. 5. Francês, 277 milhões de falantes. Atualmente, o francês é a língua oficial de 29 países em diferentes continentes. Isso se deve ao colonialismo, que permitiu que o idioma se espalhasse pelo mundo. Em suma, são 77 milhões de falantes nativos e 203 milhões de falantes não nativos. Ademais, o francês é conhecido como a língua da cultura e do amor. Além disso, é a 3ª língua com o maior número de falantes não nativos, o que mostra a grande importância que o idioma tem no mundo. 6. Árabe, 274 milhões de falantes. Com 245 milhões de falantes nativos e 29 milhões de falantes não nativos, o árabe é o idioma oficial de 26 países. No entanto, devido à dispersão territorial, a língua é na verdade um conjunto de dialetos. Além disso, também é usada na liturgia do Islã. Ademais, o árabe exerceu grande influência em algumas línguas europeias. Por exemplo, o espanhol e o português, inclusive, algumas palavras soam exatamente iguais. 7. Quantos idiomas existem no mundo? Bengali, 265 milhões de falantes. O Bengali é a língua oficial de Bangladesh. Ademais, apesar de ser um território pequeno,
possui grande densidade populacional. Dessa forma, existem 228 milhões de falantes nativos e 37 milhões de falantes não nativos. Além disso, o bengali também é falado em algumas áreas da Índia e da Birmânia. Por fim, o alfabeto bengali possui uma característica bastante incomum para os ocidentais. Cada consoante tem um som de vogal embutido. 8. Russo, 258 milhões de falantes. A Rússia possui um extenso território. Dessa forma, o russo é a 8ª língua mais falada no mundo. Além disso, o russo é o idioma oficial de 4 países. Da mesma forma, a língua também é falada em todos os países que fizeram parte da ex-União Soviética, onde 154 milhões são falantes nativos e 104 milhões são falantes não nativos. Portanto, é a língua com o maior número de falantes nativos em toda a Europa. Ademais, a gramática russa é complicada e difícil de entender. Porém, possui apenas cerca de 200.000 palavras, enquanto que o inglês tem cerca de 1 milhão de palavras. Sendo assim, a maioria das palavras russas tem mais de um significado. 9. Português, 252 milhões de falantes. Atualmente, o português é a língua oficial de 10 países, localizados na América, Europa, África e Ásia. Ao todo, são 221 milhões de falantes nativos e 13 milhões de falantes não nativos. Sendo que, o maior número de falantes está no Brasil. Ademais, o português é o idioma mais falado no Hemisfério Sul. Enfim, a língua também tem status oficial nos países Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 10. Quantos idiomas existem no mundo? Indonésio, 199 milhões de falantes. Indonésio é a língua oficial da Indonésia, que é o 4º país mais populoso do mundo, onde 43 milhões são falantes nativos e 155 milhões são falantes não nativos. No entanto, não é a língua nativa da maioria dos seus falantes. Além disso, na Indonésia são faladas mais de 200 línguas. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.